Oi, tudo bem? Vamos começar mais uma aula dentro desse novo formato temporário, só para a gente explicar os chakras. A última aula a gente falou sobre o Muladhara e hoje a gente vai entrar no Swadhisthana Chakra. Lembrando que os chakras são níveis de consciência, centros de energia, e é muito importante para a gente conhecer, não apenas quando eu estou falando de chakras, para não cair em enganações místicas e energéticas, e precisa dessa pedra para alinhar tal chakra. Então, para a gente fugir um pouquinho disso, e mais para uso como autoconhecimento, para a gente perceber quando o corpo começa a dar pequenos sinais, a gente já se coloca em observação e peraí, o que está pegando mesmo? Que chakra que está pegando? Para que daí eu possa, através dos asanas, das posturas, eu sozinha, sem precisar praticar uma aula conduzida, já sei mais ou menos o que está pegando, onde está pegando e como que eu posso me encontrar, me equilibrar. Então, a ideia que eu tive de passar essas aulas para vocês dentro desse formato é bem como autoconhecimento puro, né? Não é só aquela questão de falar bonitinho e vamos praticar. Não, você ter um conhecimento para começar a querer praticar sozinha. Naquele momento, nossa, tá pegando isso, o que eu faço? Lembrei dessa aula, tá? Depois eu vou mandar um resuminho, um pouquinho daquilo que a gente conversou. Vocês vão ver que no resuminho tem uma imagem pequenininha ali, que é a imagem do chakra. São duas imagens, na verdade, eu até fazendo isso, eu coloquei a imagem Nutella, que é toda bonitinha, formatinho, que é onde a gente encontra muitos os quadros prontinhos para meditação, né? As imagens já ali prontinhas para a gente meditar. Também é uma forma de equilibrar, de entrar em contato com essa energia, é meditando, olhando na forma, né? Olhando e vendo o que aquela forma vai me trazendo de informações internas. Então, essa é uma forma da gente olhar aquele desenho em cima, mais bonitinho, tá bem Nutella, e embaixo tá raiz, né? Bem naquelas, eu encontrei numa literatura muito antiga, tá bem raiz, sem aquelas criações de designers, vamos dizer assim. Então, tá bem a imagem raiz. E naquela imagem raiz, dá pra gente ter ideia das cores dos chakras, que a gente tem aquela ideia, né, do vermelho no básico, laranja, amarelo e aí vai, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta. Mas a gente vai perceber que não é bem assim, pelaquela imagem pequenininha raiz. A gente vai perceber que as cores têm uma alteração, né? E o que isso tem a ver? A cor influencia? Influencia, mas o nosso conhecimento e a nossa abertura influencia muito mais para isso, né? Que às vezes a gente vê, olha todas as cores, eu tenho muitos filtros dos sonhos, muitas coisas aqui dessas cores, porque elas me remetem a isso, mas depois, estudando, eu fui vendo a verdadeira cor do chakra, que de fato é o que faz mais sentido, ela não é tão romantizada, vamos dizer assim. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entrar direcionado no Swadhisthana, nosso segundo chakra, plexo lunar. Então o primeiro chakra, Muladhara, o Muladhara, ele é nosso chakra básico, raiz, sustentação, né? Onde eu estou assentada. Quando eu estou sentada no chão para fazer uma meditação, é a parte que está tocando o solo. Aquilo é a minha sustentação, a minha raiz. Ali eu estou sentindo o meu chakra básico, tá? Entre um pouquinho para cima, regiões genitais, ali entraria o nosso chakra sexual.
ele é físico, é todo mundo naquele lugar. Não, né? É uma energia, não é físico. Então, a gente mentaliza aquela região, tá? Então, chakra plexo lunar também é o nome dele, também conhecido como plexo lunar, chakra sexual. Já peguei um livro uma vez de extremo machismo, vamos dizer assim, um livro da época de 60, mais ou menos, de extremo machismo, que falava, eu não vou falar desse chakra porque ele tem uma energia muito ruim. Poxa, né? Quanto machismo nessa questão, machismo porque a gente sabe, né, historicamente o yoga era praticado só por homens, a mulher não tinha espaço, o yoga veio de uma alta casta, vamos dizer assim, na Índia, onde tinham os brahmanes, que eram contratados ou que ficavam junto de alguns reinos, de alguns reis de muita grana. Então, ali a sua família, os seus filhos conseguiram praticar, tinham o direito do conhecimento, né? Isso foi a origem lá atrás do yoga. Aí depois teve um movimento, né? Essa é a origem, vamos dizer assim, do Vedanta, que é a origem mais filosófica. Então, só quem tinha dinheiro, de fato, quem tinha um Brahmani ali disponível para você, quem se sentia nesse poder, é que ia estudar um pouquinho o Vedanta. O que é o Vedanta? O estudo dos Vedas. É a literatura que veio junto, os primeiros manuscritos ali que vieram sobre não somente o yoga, mas toda essa base de filosófica, vamos dizer assim. Então, o Vedanta era, querendo ou não, elitizado. Só algumas pessoas tinham acesso. E depois disso houve o movimento do tantrismo. Vamos dizer assim que não é o tantra como a gente escuta hoje, quero fazer uma massagem tântrica porque não estou satisfeita com a relação com meu marido, com a minha esposa, e vou para uma massagista tântrica. Tenho escutado muito, tenho visto muito terapeuta tântrico. Ai, socorro. Então, o que é o movimento do tantrismo? O tantra ele veio como um movimento popular para trazer os ensinamentos do yoga para todo mundo, homem e mulher. Então, não é só a casta, a elite, né? A maioria dos que estudavam o yoga eram celibatários, né? E, de repente, veio esse movimento do tantrismo e abriu para todo mundo. Então, sim, existe, todo mundo tem essa energia sexual potente e latente dentro de si. Os celibatários acabam conduzindo essa energia para outras forças, outras intenções, outros ideais, né? Às vezes nem tanto, mas fazendo um aspas aí, né? Muito padre aí pegando criancinha, infelizmente, né? Então, não é muito essa a intenção, o celibatário só no conceito, mas não na realização. Então, através desse movimento do tantrismo é que começou a ser estudado e ser mais olhado esse segundo chakra como um chakra de potência, de criação, de desejo, né? Porque são as 4 buscas do ser humano. Isso na visão do Vedanta mesmo, né? As 4 buscas quais são? Artha, segurança. Primeiro chakra, né? A questão de, tenho segurança física, emocional, tudo que eu falei na aula passada, tenho comida, tenho casa, tenho água, estou com o sono em dia, estou me sentindo confortável, beleza, estou seguro. Então, minha primeira busca, que é a Artha, beleza, meu primeiro chakra, beleza, né? Qual que é a segunda busca de todo mundo, de todos os seres humanos, né? De todo mundo? É a busca do prazer, cama.
Aí vem uma palavrinha, Kama Sutra, que leva ao tantrismo. Não sei se vocês já ouviram falar, aquelas posturas, posições sexuais que levou a conotação negra, vamos dizer assim, não, negra não, mas errada, do tantrismo. Né? Então, Kama, o prazer. E esse prazer pode vir de diversas formas, não apenas do prazer sexual. O sexual é aquele momentâneo, é aquele que vem mais rápido, que vem naquela busca daquele momento do gozo e tô no céu e daqui a pouco passa. O prazer a gente vai ver que é assim, né? É uma coisa mais momentânea, carnal. Até a gente chegar no quarto chakra, no anahata, no cardíaco, a gente vai perceber que o prazer é muito superficial, né? Principalmente o prazer sexual. É pouco, então a gente precisa estar de fato consciente e entregue. Né? Eu uso muito uma frase que eu sempre, na adolescência, eu falava para um amigo meu, cara, não é possível, tu encontrou teu pinto no lixo para meter em cada buraco, né? Assim, porque era com cada criatura e não tinha, assim, como dizer, emoção nenhuma, não tinha reação nenhuma, era aquela pura coisa carnal, aquele prazer de, né, e pronto. Acabou. Só que toda a energia que vincula dentro desse momento, dentro dessa relação, poxa, o nosso gozar, vamos dizer assim, é o néctar mais sagrado que a gente tem, né? A mirta, que nas literaturas falam, é o néctar mais sagrado que a gente fica desperdiçando por qualquer situação. Então, já que ele é sagrado, deixa eu colocar a minha energia nesse momento sagrado também. Então, nessa questão do prazer, deixa eu colocar o meu prazer, a minha presença nesse momento. Então, tem essa relação com a questão sexual. Entenderam? Porque naquele livro nem citava, porque isso eu não quero falar, porque isso é pecado. Não é pecado, ele não usou esse termo, mas isso é de uma energia extremamente baixa. Sim, baixa. Mas se a gente souber usar e aplicar, de fato, o nosso conhecimento dentro do yoga, dentro de ahimsa, que é a não violência, né? Dentro do não roubar o tempo, a energia do outro, a asteia. Então, se a gente usar todos os conceitos da base da filosofia do yoga para o prazer, por que não? Sou uma máquina, um robô e não posso ter prazer por nada? Né? E aí, qual que é a sua criação? Qual que é a sua criatividade? Né? E criação mesmo, questão dos filhos e tudo mais, mas e a sua criatividade? Né? O que você está criando para a vida? Isso tudo tem a ver com essa questão do segundo chakra. Tá? Então, até agora foi meio que para introduzir esse conceito. Eu estou aqui, eu sou estudante old style, tá? Com meu caderninho, para não esquecer de nada. Sou bem old style, não adianta telinhas e tal. Não, é ler e escrever e compreender. Estou até numa mesinha, numa escrivaninha hoje, nem no chão eu fui, tá? Então, vou fazer do mesmo conceito da última aula. Falar 1 hora e pouquinho, e depois a gente faz uma prática mais curtinha, que eu queria não só a prática, mas dar para vocês a intenção das posturas, para vocês ir criando a sequência e as posturas de vocês. Então, Swadhisthana, plexo lunar, né? O que a lua nos representa? Eu sempre falo durante as aulas, caminho das águas, não sei se vocês lembram. Caminho das águas e a nossa relação com a nossa água, né? Como que vai a nossa má água ou a circulação da água do nosso corpo.
né? Então, o elemento desse chakra, sim, já falei, água. Enquanto o elemento do Muladhara, eu sempre confundo com Mulabandha, com Muladhara, é a terra, né, para te dar estabilidade, até o mesmo quadrado, o elemento é a terra. Nesse chakra, o elemento é a água, que a gente vai simbolizar ali, tem uma meia lua. Se a gente vê no desenho que eu vou passar para vocês depois, vai ter uma meia lua, a representação das nossas emoções, né, da nossa água. E como que esse chakra não é importante, sendo que nós somos 70% água, né? Como que as emoções não têm influência na nossa criação? Sim, tem. Que lindo esse movimento do tantrismo, né? Que veio e mostrou essas possibilidades aí pra gente. Então, Bidya Mantra. O que é o Bidya Mantra? É a palavra. Dentro do desenho a gente vai ver uma letrinha em sânscrito. Deixa eu mostrar aqui já para vocês. Vou usar a tecnologia um pouquinho. Aqui. Não sei se vai dar para ver muito bem. Mas aqui, ó, essa letrinha que tem aqui no meio, essa letrinha aqui é a letrinha Van. Então, Van, onde a língua não encontra em nenhuma parte da boca. Ela fica aérea, ela fica Van, fica ali, flutuando. Bonito isso, né? Fazer a tradução das letras com os simbolismos, né? Para o yoga, o alfabeto, né? A letra é uma divindade, né? As escrituras, as palavras, a palavra é vaca, a palavra é sagrada. Então, é uma divindade. Divindade, sim, de fazer devoções e japamalas e tudo em questão às divindades. Então, o alfabeto, as letras também são sagradas, né? Então, essa letra, o Van, ele flutua. Se a gente ficar repetindo, né, algumas vezes, Van, 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 flutua. Então, é uma forma de meditar nesse chakra. Pega o Japamala, cordãozinho ali de pontas e Van, 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 Van. Então, é uma forma de meditação. Aqui mesmo, deixa eu mostrar aqui a partezinha. Esse símbolo aqui é o que eu brinquei que é o Nutella. O Nutella, né? O todo bonitinho, e aqui ele é o raiz. Então dá pra gente ver aqui, deixa eu aproximar mais um pouquinho, que ele é branco. Diferente do laranja, que é muito simbolizado hoje, a cor desse chakra é branco. A lua é branca, né? As pétalas, o lótus em volta, né, e dentro de cada lótus vai ter sílabas também, aí são vermelhas, simbolizando, né, o amor, a devoção, o prazer sexual em si, mas envolto desse amirta, desse líquido branco do prazer, né? Eu acho muito poético, muito bonito, né, a gente estudar os símbolos e os elementos do yoga. Sou apaixonada por isso, então vou colocando, passando um pouquinho do que eu sei aí para vocês, tá? Ele se localiza, então, na região sexual, principalmente ali abaixo da crista ilíaca. Os ossinhos que a gente tem, eu sempre falo, leva os ilíacos, coloca a mão ali na cintura, encontra a crista ilíaca e projeta ela para frente, alinha. Estou sempre falando dela, né, dos ilíacos, que é para a gente conduzir aonde eu estou colocando a minha fonte de energia. Tá? Então, ela fica localizada ali nessa região. Época de formação dentro do ser humano. Do 7, então o primeiro chakra, né, o Muladhara, do 0, do nascimento até mais ou menos os 7 anos, até a formação, a constituição do eu. E de repente, já constituí o eu, vou criando aquelas, quero colocar as asinhas de fora,
Do tipo, mãe, posso dormir na casa do amiguinho? Mãe, eu quero passar tanto tempo na casa do vovô, da vovó. Mãe, mas por que isso? Por que aquilo? Ou seja, comecei a descobrir quem eu sou, mas eu comecei a ter o olhar lá para fora, querer conhecer um pouquinho daquilo que está lá fora, além de dentro de mim. Então, é essa faixa etária, mais ou menos dos 7 aos 14 anos, uma pré-adolescência, pré-aborrecência, vamos dizer assim, né? É a fase do tá bom, eu já senti quem eu sou, já percebi, mas eu queria sensações novas. Então, uma frase que pega muito nesse chakra é eu sinto. Como que eu estou me sentindo hoje? Uma frase que eu sempre pergunto nas aulas. E aí, como você está se sentindo para a prática de hoje? O que você te trouxe para a prática hoje? Né? Então, é essa questão para a gente entrar em contato com essa água, com essas emoções. As águas simbolizam nossas emoções. Como está circulando a nossa água na vida, né? Se tem muita mágoa parada, né? Eu vou sentindo o corpo ali inchando, né? Aquela retenção de líquidos, ou muito tempo o corpo parado, ou não, se está tudo fluindo bem, né? Aquele xixi sempre clarinho, nada daquele amarelão gritante, né? Então, são símbolos que está indo bem as minhas emoções, a minha água está fluindo. Quem tem pedra no rim, para, pensa, observa, medita nesse chakra, leva muita intenção, não só na questão sexual, mas na questão da criação. Né? Eu vou falar um pouquinho depois das patologias e dos sintomas desse chakra. Tá? Mais para frente, deixa eu introduzir, falar um pouquinho mais dele, aí depois eu falo dos sintomas em si, eu já volto nesse assunto. Então, mas essa questão de como que a água está circulando, como que ela está criando, está tendo muito impedimento, né? Eu sempre falo nas aulas, quando a gente faz aquela rotação dos pés, né? Em várias aulas eu faço, perceba como estão os seus pés, o tornozelo. Nosso tornozelo é onde mais incha mais rápido, né? Onde a gente costuma deixar muita mágoa parada ali. Nossa, eu costumo deixar o meu tornozelo parado? Não, não é consciente, tá? Então, eu brinco que o nosso tornozelo é a verdadeira curva de rio, onde toda sujeira, tronco, pneu velho, tudo que está folha seca, tudo que está circulando aí no rio, onde ele vai parar? Na curva, onde tem pouca circulação. Por isso, sempre no começo das aulas, rotação dos pés e tornozelos, pé de bailarina, pé de palhaço, colocar movimento, deixar fluidez para os nossos pés. Lembrando que o tornozelo é que vai fazer o link dos pés, do enraizamento com, né, vai levar a energia do pé, da base, até as minhas pernas, até a minha crista ilíaca. Então, o tornozelo é que vai conduzir Nossas palavras estão sumindo hoje, desculpa. Mas é que vai conduzir a leveza da água, a correnteza. Tá? Às vezes está uma correnteza bacana, fluindo, lindo. Às vezes está emperrado, aquela retenção, aquele inchaço. Né? E às vezes você toma água e vai fazer xixi, toma água e vai fazer xixi, toma água. Nada está parando, nada está parando. Isso também é um sintoma. Isso também é um momento de autoanálise. Tá? Uma coisa que eu já comentei um pouquinho desse chakra também, mas é muito importante a gente ver, né, na questão da relação sexual. Vamos lá, a gente coloca ali, né, o sêmen, o meu sêmen, o meu óvulo, ali eu estou dando a minha vida ou uma futura projeção de vida para encontrar uma outra, né? E ali gerar uma nova criação, uma nova criatura. Isso na parte sexual. Mas e no prazer da vida em si, nos outros prazeres? Né? No prazer de ler um livro, no prazer de uma dança, no prazer de
copo de canjica, uma xícara de canjica quentinha que acabei de comer. Então, são esses pequenos prazeres. E esses prazeres, como que eles estão? Né? Como que está essa questão com a sua criação? Como que vai a sua criação, a sua criatividade? Né? Imagino que para a maioria dos professores, não só de yoga, professores em geral, nessa época, a nossa criação está lá no chão. Por quê? A gente está tendo que nos redescobrir nesse novo formato. Estou aqui falando para uma tela e a tela não me faz uma pergunta, não me faz uma expressão, se entendeu ou se não entendeu. Não sei, né? Não sei. Enquanto ali, aquele olho no olho, aquela expressão, aquele... vai te dando um feedback de preciso repetir, não preciso, está fazendo sentido, não está... como que está esse modelo? Então, a maioria dos professores hoje estão com a criatividade no chão, estão com o prazer zero de seguir a sua função, né? por essa falta de contato. A não ser os professores que já vinham dando aulas, né, nas plataformas digitais, e aí, nossa, para mim está tudo beleza, está tudo maravilha, porque agora está fazendo mais sentido que novos alunos estão vindo para aprender essas plataformas. Então, mas no geral mesmo, os professores estão com a criatividade no chão. E não só os professores, a maioria das outras profissões que tinham essa relação olho no olho, né? E de repente passou olho na tela, palavra na tela, e do outro lado eu não sei se houve a compreensão da tela. Então ficou mais difícil esse contato humano, ficou mais pesado essa criatividade. Então é o momento da gente deixar se soltar assim e sentir um prazer num copo de canjica, sentir prazer numa música, sentir prazer, nossa, tá, não posso sair, mas o que eu posso fazer de diferente para sentir esse fluxo, essa criação fluindo dentro de mim? Esses dias, um comentário de uma aluna que cada vez que eu ligo o computador eu fico com raiva, porque eu sei que vem cobranças e tal. E é exatamente isso. Tá bom, tem uma cobrança ali, mas o computador também pode ser fonte para você de alguma coisa de prazer. Né? Na questão, assim, as práticas estão sendo prazerosas, físicas, ou aqui está ouvindo? Acho que se você chegou até esse momento do vídeo, está sendo prazeroso, está gostando, espero, né? Senão eu já teria parado nos primeiros 4 segundos. Eu tive conversando com um professor de yoga hoje, exatamente isso. Ele falou, nossa, para mim está tão difícil esse mundo, que quando eu fui gravar a primeira aula, assim, ele está fazendo por agência e tal, e dentro da agência falou, você tem que cativar e falar tudo o que você vai falar da aula inteira nos primeiros 4 segundos. Que se naqueles 4 segundos não forem interessantes, ninguém vai te ouvir. Poxa, né? Como falar sobre o yoga em 4 segundos? Nem dá para falar yoga, né? Quanto mais entrando todas essas terminologias, todas essas questões históricas e tudo mais, né? Então, se você chegou e ouviu até aqui, é que algum prazer você está sentindo nisso. Que bom em poder estar te colaborando com essa criação nesse momento na sua vida, né? Como você se abre para receber esses momentos, essas criações, esses prazeres também. Então, outras formas de prazer, a música, a arte visual, arte, qualquer tipo de arte, tá? Um animal, a Lola está deitada ali no meu pé agora. Então, são formas de prazer. O prazer de estar em casa com a família, estar dando mais ouvido para as crianças, estar curtindo mais. Pela primeira vez que eu vejo meu marido ali curtindo as minhas orquídeas, dá para ver elas ali atrás, né? Estou com 9 cores de orquídeas diferentes em casa. E ele vai lá e fica admirando cada uma delas. Isso era, quem curtia era eu até então. Então foi necessário ficar esses 60 dias dentro de casa para começar a sentir prazer nas cores,
nas coisas, nos crescimentos, para começar a apurar esses olhares, esses pequenos sintomas de prazer, de contentamento, né? De gostoso a vida, mesmo estando no pequenininho, no fechado, só nós aqui e tal, e encontrar prazer. Né? Outros pequenos prazeres, a gente está nesses 60 dias colocando a mesa aqui no gramado e almoçando aqui no gramado. Todos os dias, é o nosso almoçar lá fora, o jantar à luz de velas aqui fora, todos os dias. A gente sempre teve esse gramado. A gente nunca fez isso antes. Um dia ou outro eu fazia piquenique com o João aqui. Mas de reunir família naquele momento prazeroso. E a gente tem ficado 40 minutos, no mínimo, sentado, comendo juntos, conversando, tomando café, e vai aquele momento, aquela pausa no dia e a família reunida. Vai falar que isso não é prazer, né? Da gente não é uma forma de contentamento. Então, nesses pequenos detalhes é que esse chakra se movimenta, que a gente percebe o andamento dele, né? E aí eu vou começar a perceber quando nesses momentos que antes me faziam todo sentido, de repente, mais um dia vou ter que sentar lá fora, ai que droga, ter que levar todas as coisas lá para fora, depois todas as coisas para dentro e toda aquela louça, vamos pedir uma pizza que tá tudo bem. Quando vem esses pensamentos, olha, Michele, observa o que não tá legal com você hoje. Observa o que aconteceu, porque se ontem foi uma fonte de prazer, por que hoje não está? Eu sei que em algum local vai ter alguma situação, algum momento, alguma coisa que vai me mostrar alguma coisa. Isso está sendo uma ferramenta muito bacana para mim, de se observar antes da gente deixar mudar a nossa energia, a nossa vibração. Isso está muito bacana. E aí a gente vai criando novas possibilidades, novas situações. Então, como que está a sua criação pela sua própria vida? Então, levando não o conceito de criação, filhos e tudo mais, mas como você está criando? Seja a criação de um tricô, de um crochê, de um quadro, uma pintura, uma música. Como você está se virando nesse momento de criação, nesse tempo que você está dedicando a esse autoconhecimento? Até mesmo montar um quebra-cabeça é uma forma de criação. Ver aquele monte de pintura, de lápis de cor. Esses dias eu peguei aqueles cadernos de pintura e voltei a pintar. Nossa, que delícia! Que saudades que eu estava. Quase um ano que eu não abria meus lápis de cor. E ver todas aquelas cores e... que delícia, né? Então, como que a gente não coloca essa volta para fora? Né? Esse olhar para fora, como eu externalizo aquilo que eu estou sentindo, né? Como que esse sopro de criação, de vontade, está me mostrando, né? Aquele sopro de suporte da vida, né? Tipo, vai, faz, tá com vontade, faz, vai, não fica ali à mercê, esperando, né? Outro dia, conversando, um exemplo bobo que aconteceu aqui com a minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi muito rígida, muito dentro dessa falta de prazer, e sempre se conteve na música, se conteve na arte, mas tem uma adoração para tocar, uma adoração para pintar, mas ela se bloqueia muito. Não é à toa que ela está com dificuldade de andar agora, é crista ilíaca, está sem movimento, sem alongamento. Bom, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não adianta conversar, não adianta nada. E olha que eu vim para o yoga por causa dela, né? Que ela já praticava e a partir de conhecer o professor dela, que eu comecei a praticar e fui fazer o curso de formação e aí tal. Então, mas já conversei, já dei todas as ferramentas e tem um bloqueio extremo nessa parte de criação ali. E um dia, durante aqui a quarentena, eu falei, nossa, que tô com desejos de pizza, tô com vontade de comer uma pizza de fora, não pizza que a gente faz em casa, aquele sabor de escutar o bibibi ali fora, né? Que para mim eu não achava certo, eu tô resguardando a mim mesma
mas eu tô colocando a vida de outro para trazer uma pizza para mim, não faz sentido, então a gente estava evitando de pedir lá pelos 40 dias de quarentena e pedimos uma pizza, abri um vinho e foi todo aquele ritual para celebrar a pizza, né? Aquele momento, foi super gostoso. Comentei isso com a minha mãe, ela, ai, que vontade, não sei o quê. Mãe, liga no Disque Pizza, tá aí, rapidinho chega para você, você não faz isso todo dia, tralalá. Ah, não sei, vou falar com seu pai. Aí no dia seguinte eu liguei e perguntei, e aí, comeram pizza? Não, seu pai ficou com preguiça, eu fiz um pão de queijo mesmo. Até o outro sábado, isso foi no sábado, até o outro sábado que ela foi e pediu a pizza. Então ela ficou uma semana inteira com aquele desejo, com aquela vontade, mas não vou fazer. Naquela apatia, pensando na pizza e falando da pizza. Então ficou ali enrolando e aquela energia se restringindo naquela região sexual, na região da criação. A abertura pélvica dela está zerada, está quase perdendo o movimento mesmo, a abertura de fato. A gente vai ver depois nas posturas o que isso bloqueia. Então, o que eu posso fazer? Dei todas as opções, incentivei, vai lá e liga, pede. Dia das Mães, aí o que eu fiz de presente de Dia das Mães? Pedi para uma pessoa que é muito amiga delas, que é cuidadora do meu avô, então tá indo e saindo da casa dos meus pais todos os dias para cuidar do avô. E pedi para ela ir lá levar uma pizza para celebrar o Dia das Mães com a minha mãe. Ela me liga chorando para agradecer. Então, só para vocês entenderem, assim, só para contextualizar essa relação do prazer, uma simples pizza. R$40, não é pelo dinheiro e não é pela pizza que a gente faz em casa, mas é pelo ato de receber, de escutar o bibibi ali fora, né? O motoqueiro trazendo algo quentinho que você não vai precisar preparar, aquele sabor de fora e N formas, né? N representações que a pizza pode ter e o prazer que ela pode te dar. E como isso foi bloqueado de tanta forma que, não, comi aquele pão de queijo e tá tudo bem. Tá tudo bem uma ova, vai lá e come. Vai lá e pede às 10 da noite, mas vai lá e pede sim essa pizza. Né? Se você tá tão desejada disso, qual que é o problema? De se voltar para fora, de olhar lá fora. Né? E querendo ou não, nesses pequenos detalhes, nessas pequenas faltas de prazeres tão pequenos e simbólicos, por que eu me apego tão pouco nisso, né? Então, o voltar para fora, o saber se colocar e o como saber receber esses pequenos prazeres, as novidades, né? O que tem de novidade nesse mundo que eu não posso sair de casa? São esses pequenos prazeres, essas pequenas invenções de colocar a mesa com toalha e tudo aqui fora para a gente comer. A gente tem uma mesa de jantar linda lá dentro e ninguém usa. A gente fica nessa mesinha de boteco, aqui no gramado, vendo os passarinhos, conversando sobre as cores das orquídeas, e a gente foi se reinventando essas pequenas situações prazerosas do dia a dia. Então, fica aí um pensamento para você, como que você está se inventando com esses pequenos prazeres? Como que você está criando a motivação do seu dia? Esse se voltar para fora, esse sopro, né, de vai, faz. Tá com vontade, faz. De pegar uma tinta e jogar num papel branco e com a mão mesmo ir espalhando e desenhando e achar aqueles respingos lindos, porque ele está te mostrando quem você é, que não está importando com a perfeição. Aí entra muito general, né? A gente não está se importando muito com aquela perfeição de, entrou um respingo ali e esse respingo não pode. Não, né? O respingo faz parte do desenho, faz parte da compreensão. É muito bacana a gente ter esse olhar agora. Assisti um filme dias atrás, eu falei da pintura exatamente por causa desse filme. Crianças Índigo, acho que é esse o nome, está no Netflix.
Fica aí uma dica, né, para vocês assistirem. É um filme nacional, a história de uma menina que tem dons de cura, vamos dizer assim, e tem uma vontade maluca pelas cores. E como que a família dela, vendo a filha dessa forma, ela já tem uns 8 anos, acho que ali de 7, 8 anos, algo assim, e como a família se administra, se reinventa para permitir essa criação colorida da vida dela. Foi muito, muito bacana, muito impactante assim para mim, que eu me vi muito nesse filme, né, por essa mesma questão que eu comentei da família, da mãe sempre fechada, a criação não, gosto de música, mas não toco, gosto de cores, mas eu erro muito, então eu não faço. Então eu já tenho esse histórico aí do general, né, do perfeccionismo, e eu tô quebrando muito essas barreiras. E depois de ver esse filme, eu tava com tinta guache aí, peguei de fato, mão na cor e vamos lá, eu e João. A nossa casa está parecendo um ateliê de arte. Assim. As paredes coloridas no sulfite, ainda não fui na parede, né? Tá papel sulfite colado de todas as formas. E tá muito bacana receber a opinião do João, porque eu, para mim, nossa, que desenho horrível, que não sei o quê, né? Já fico colocando aquele contexto que eu estou criando algo que não está certo. E ele vem, nossa, mamãe, como você desenha muito bem, como você é muito boa nisso. Que bacana, filho, que bom que você está me mostrando isso. Então, essa relação está muito bacana. Estou aprendendo muito nesse momento com esse chakra, com esse olhar de criação, de criatividade. E se virar nos 30, porque a gente está nessa época de criar, de se virar nos 30. Mas, por outro lado, a gente está com a nossa, né, com a nossa vontade lá pro chão, né? De tantas cobranças, de tantos, eu não sei fazer isso, mas eu tenho que aprender, que daí a nossa balança vai lá no chão. Então, a minha dica que eu dou é, enquanto eu estiver no chão, permita-se, acolha-se, não se cobre, fica ali no chão, fica se olhando, fica trazendo forças do chão, literalmente ativando Mula Bandha, ativando Muladhara, fortalecendo esse chão para que você possa voltar a ficar, não é em pé, né? Mas soltar o seu quadril, soltar a sua virilha, para te dar jogo de cintura. Eu acho que a palavra, a frase da vez aqui é o jogo de cintura. O como que a gente rebola para a vida, né? Tô rebolando, cagando e andando para aqueles problemas, ou não, eu tô rebolando para me reconstruir e para me colocar num novo perfil, numa nova forma que até então eu não tinha. Então, fica com essa frase, fica com essa intenção do eu sinto, o que eu estou sentindo no momento, não estou bem, estou lá no chão, me acolho lá no chão, para que eu possa voltar e me equilibrar, para que eu possa sentir esse balanço. E um dia a gente vai estar no fundo do poço, no dia seguinte vai estar mil maravilhas, no outro vou estar no equilíbrio, e quando eu tiver mil maravilhas eu vou enfatizar essas mil maravilhas, para que quando eu estiver lá no fundo do poço, eu lembrar que existe dias de mil maravilhas. Isso é muito importante. Então, enfatiza aquele olhar, fotografa, registra, mostra para você mesmo. Não é fotografar e ficar postando no Instagram só para falar, minha vida tá mil maravilhas. Para que você veja que a sua vida tá mil maravilhas, naquele dia que você estiver lá afundando, olhando a mil maravilhas dos outros no Instagram, mas por dentro eu tô queimando por dentro de raiva, de tristeza, de whatever. Então, quando isso estiver acontecendo, eu consegui olhar, nossa, mas eu vivenciei tantas coisas bacanas, e ali vou passando as fotos, as lembranças, aqueles registros, aquele diário, né? E registro em palavras mesmo, isso é muito bacana também. Então, como que a gente se coloca nessas situações de registra quando você está lá no auge da euforia. Isso é bacana para que quando estiver lá embaixo,
eu ter fôlego, ter vontade de voltar lá para cima, de voltar para um equilíbrio e entender quais são esse equilíbrio, tá? Falei muito, precisando até de mais água aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa daqui na minha colinha. Então, quando que eu vou perceber agora que algo não tá legal comigo e é nesse chakra, é nesse ponto? Como que eu vou perceber? Quando eu senti de fato aquela apatia, né? E o pão de queijo tá bem. Quando eu senti a culpa por ter pedido aquela pizza e não senti o prazer na pizza, né? Usando aquele exemplo, tá? Quando eu senti muito medo de, será que aquela pizza vai vir contaminada ou não? Será que eu vou higienizar ela ou não? O que será que eu faço? Quando aquele medo toma conta e me travar, isso não é legal. O medo é muito bacana. O medo, eles nos coloca numa fase de proteção. Então, eu tô vendo um abismo. Tô com medo, eu sei que eu não vou poder ficar com um dos pés só no chão e o outro ficar ali balançando no abismo. Lá embaixo tem 40 metros de vão, queda livre. Então, o medo é bacana, não vai me deixar chegar tão lá perto da bordinha. Não tem parapeito. Então, o medo vai me travar, eu vou ficar com os dois pés no chão, onde não estou escorregando, estou olhando aquela paisagem, aqueles cânions maravilhosos, mas eu estou ali, estou aproveitando e não estou ficando com medo. Eu tenho medo que me coloca no lugar. Mas aquele medo que te trava, tipo, o meu sonho é voar de asa delta. Ou o meu sonho é voar, mas nem tenho coragem de entrar num avião, porque tem aquele medo que não sei o que vai que o avião caia. Eu nem planejo viagem porque tem que pegar avião. Asa delta não tem aqui na minha região. E não, tenho medo de dirigir, não vou. Então, quando o medo te bloqueia, te trava, mas você tem um sonho em realizar alguma coisa, isso não é legal. Mas quando é aquele medo que te protege de uma ação irresponsável, o medo é ótimo. Então, o medo também tem a sua balança, também tem o seu equilíbrio. E é normal a gente, nessa época, tá com medo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, se a gente vai ter emprego, se não vai, se a gente vai adoecer, se não vai, se adoecer, se vai ter respirador, se não vai. Não sei. É o medo, beleza, mas esse medo gera alguma ação, uma criação, um novo momento, né? Gera uma atividade, um sopro. Tá bom, eu tô com medo, mas vai com medo mesmo. Claro que eu tô com medo de botar aqui minha cara para falar isso, né? E tudo mais. Claro, dá um medo do caramba, um frio na barriga. E eu até ontem falei com meu marido, eu não gosto de ficar ouvindo as minhas aulas, porque eu fico colocando defeito em tudo. Aí me bloqueia, né, na minha criatividade. Então, eu nunca ouvi nenhuma aula. Eu boto tudo no mudo, só para ver se está tudo fluindo ou não. Se as passagens, assim... É o medo que trava, mas vamos com medo mesmo. Porque a gente precisa criar, a gente está nessa fase de criação, de movimento. A gente não pode ficar parado, porque ficar parado ali o medo toma conta mais forte, né? E a gente deixa a nossa vida para a ação do outro. E eu não tenho rumo da minha própria vida, né? Eu deixo a vida me levar. Que nada, deixa que eu tomo as rédeas da minha vida, né? Deixa que eu mostro qual caminho eu vou seguir. Então, são emoções, situações que a gente vai sentir e vai perceber, opa, algo está me pegando, o que está pegando, o que está faltando aqui. Então, culpa, apatia, medo, pedra no rim, problemas na região sexual, né? Seja menstruação frequente ou não estou menstruando, seja problemas de ereção ou não, retenção de líquidos, né?
toda essa questão com o nosso fluxo, como está circulando a nossa água. Isso sempre vai mostrar algum bloqueio nessa região. Né? E dos 7 aos 14 anos, vamos lá, nunca ninguém teve um bloqueio, né? Todo mundo teve, porque é o momento que a gente quer colocar a cara para fora, quer se acha o adulto e deixa lá, deixa eu ver como que vai ser, né? E tá com aquela fome ainda de vida, né? Então, tem bloqueio, todo mundo. Mas vai desse bloqueio me travar ou vai desse bloqueio me dar chance de me soltar, né? E de me perceber e me soltar um pouquinho mais. A fase de desenvolvimento desse chakra é a fase do contra-regra, né? Se eu tenho uma regra, quero ser contra, porque eu quero ver onde que vai dar isso. Então, tem essa questão de receber muito não, de ser podado toda hora, de não poder criar daquela forma que você estava querendo. Então, é a fase que a gente vai começar a se mostrar mais rebelde, né? Todo mundo nessa fase teve a fase rebelde, seja, né, vou falar por mim, eu curtia, eu tinha CD do Claudinho Bochecha, curtia uns rap. Hoje eu não consigo mais nem escutar, assim, passo longe de credo, isso não me faz sentido, tirando a melodia não, as frases, né, mais artísticas e tal, o restante não me faz sentido nenhum. Mas eu tive minha fase de paixão com o rap e tudo mais. Então, teve os momentos, as fases da vida. E essa é uma fase de contra-regra. E se a gente é muito podado nessa fase, aí fica a dica para a criação dos nossos filhos. Né? Se a gente poda muito e não deixa criar, o que vai ser lá na frente? Um soldadinho para sempre? Aquele general que a vida vai fazer sentido só se eu tiver dentro daquela coluninha bonitinha? Não, né? Então, olha com carinho, olha com muita empatia para você, um olhar extremamente empático, um olhar extremamente poético para você. De forma que você possa encontrar quais situações e o que está pegando nesse momento para você, o que te remete. E envolve dentro dessas meditações, seja na repetição do Bidya Mantra, no Vam, 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 eu adoro. Ou então na repetição, na imagem, concentra a sua imagem, né? Ou até mesmo então nas posturas. Então, eu vou falar rapidamente as posturas, mas eu vou fazer uma prática rapidinha depois, tá? Só que vai ser em outro vídeo. Então, o Badrasana, aquela postura que eu falo, que os pés juntinhos, né? Planta do pé, os joelhos abertos para as laterais, aquela borboletinha, né? Que eu falo que é um convite da gente tomar um café com a gente mesma, né? Então, prazer pela vida. É uma postura super bacana para esse olhar. Rastapadasana é uma postura que ninguém gosta, assim, poucas pessoas gostam. Sentar com as pernas abertas para as laterais, os braços ou lá em cima, ou os braços lá nos pés. Para Sarita Padottanasana, que eu uso muito, olhar a vida por outros olhos, né? Levar a cabeça no chão e olhar com as pernas abertas para as laterais. Então, essas são posturas da tartaruga também. Posturas que a gente trabalha bastante, essa abertura pélvica. São posturas sentadas, são posturas em pé, mas abertura pélvica, principalmente. Tá? Vou passar essa... Na imagem que eu vou mandar para vocês, vai ter aqui as posturinhas. Não sei se dá para ver. Bem, aqui, ó. O desenho das posturinhas, tá? Mas além disso, eu vou passar o vídeo para você, uma aula mais curtinha, para a gente entrar em contato mais com esse chakra. Falei muito, nem sei quanto tempo de aula deu aqui. Ai, eu e minha língua.
Mas fica aí, se pintar alguma dúvida, entre em contato. Se entrar em dissonância com aquilo que você conhece, entre em contato. Vamos discutir, vamos conversar. E se fez sentido para você, me avisa, entre em contato para a gente embasar e ver o que eu posso melhorar aí para a próxima, tá bom? Próxima aula vai ser o Manipura, já que a gente falou do plexo lunar, região sexual, agora a gente vem no plexo solar, né? Região do nosso sol, nosso ego. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.